Ainda dentro dessa questão da verdade e dos poderes do juiz para analisar a prova produzida nos autos, uma questão que, das mais polêmicas que nós temos hoje, né, com o novo modelo processual, com o modelo advindo do Código de Processo Civil de 2015, é a discussão daquilo que nós sempre convencionamos chamar de livre convencimento motivado, né? No Código de 73, mais especificamente, se alguém tiver os códigos aí, quiserem dar uma manuseada, eu vou manusear aqui algumas coisas para mostrar algumas diferenças para vocês. Uma das questões que estão sendo mais debatidas hoje, no contexto do novo Código, e que está intimamente ligada à questão da verdade, é a seguinte: se persiste aquilo que no modelo de 73 nós convencionamos chamar de livre convencimento motivado do juiz para a apreciação das provas. Nós costumávamos dizer muito que no modelo de 73 o juiz tinha livre convencimento, né? Ele tinha a liberdade de formar o seu convencimento, bastando que ele o justificasse, né? Então, o artigo 131, que dava respaldo a essa noção, nos dizia o seguinte: o juiz apreciará livremente a prova. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas deverá indicar na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento. Então, nós tínhamos o livre convencimento motivado. Perfeito? No modelo do Código de 73. O artigo que é análogo ao artigo 131 no novo CPC é o artigo 371. Se vocês quiserem dar uma observada aí o que diz o artigo 371, ele trata basicamente dessa matéria que nós acabamos de analisar no artigo 131 do CPC de 73. Só que o artigo 371, ele diz uma coisa aqui interessante, ó. O juiz apreciará a prova constante dos autos. Perceberam uma diferença aqui? Tem uma diferença interessante. Lá o juiz apreciará livremente a prova. Apreciará livremente a prova. Aqui o código diz o seguinte: o juiz apreciará a prova. Tem algo que deixou de ser repetido, que é o advérbio livremente. O advérbio livremente não foi repetido. Então, o juiz, o que diz o código hoje? O juiz apreciará a prova dos autos. Não usamos mais o livremente. Independentemente do sujeito que a tiver promovido. Indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Então, aqui nós temos duas coisas interessantes. A primeira, como eu já disse, que a expressão livremente não foi repetida. E a segunda, que o artigo 371, ele normatizou, legalizou, por assim dizer, algo que nós trabalhávamos na doutrina, que é a questão do ônus objetivo da prova. Porque nós sempre discutimos legislativamente a atribuição de ônus subjetivo da prova, que estava ali no artigo 333. A qual das partes incumbe da prova em juízo? Mas a doutrina sempre nos disse que a noção de ônus da prova tem um aspecto que não é meramente subjetivo, que é um aspecto objetivo e que se direciona ao juiz. Ao juiz não incumbe indagar quem produziu a prova nos autos. Se a pessoa que produziu a prova tinha ou não o ônus de produzi-la. Ao juiz incumbe dizer: a prova está nos autos e eu vou julgar de acordo com as provas. Isso era uma questão de ônus objetivo. Ou seja, queria dizer o seguinte: uma parte que inadvertidamente produzisse uma prova, ainda que não tivesse o ônus subjetivo de produzi-la, deveria arcar objetivamente com o ônus de tê-la produzido. É o que nós, no jargão popular, chamamos o famoso gol contra, né, que é muito comum aí nas nossas mesas de audiência. O sujeito não tem o ônus subjetivo de produzir a prova, mas produz a prova, que beneficia a parte contrária. Para o juiz, quem produziu a prova não interessa. Interessa que, objetivamente, a prova foi produzida. E o juiz deve tomá-la em consideração na hora de julgar. É o ônus objetivo. Que, embora nós sempre tenhamos trabalhado com ele doutrinariamente, ele não tinha uma previsão expressa no Código. Agora ele tem. O artigo 371 diz, ó:
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido. De que a lei está tratando aqui? De ônus objetivo da prova. Mas vamos voltar aqui na questão do livremente ou não, que essa questão é que tem suscitado debate. Na realidade, do ponto de vista prático, essa supressão do livremente, ela não vai produzir grandes efeitos na nossa forma de decidir o processo. Nós continuaremos decidindo na prática da mesma modo que nós sempre decidimos. Mas ela tem uma carga simbólica muito intensa e muito interessante. A supressão da expressão livremente tem uma carga simbólica muito intensa e que precisa ser enfatizada. E que, na realidade, embora a gente acabe tratando ela dentro de matéria probatória, ela está muito mais ligada à teoria da decisão do que propriamente à teoria probatória. O que a supressão da expressão livremente está querendo dizer para nós? Ela está querendo dizer que, na realidade, nós temos que nos ater ao ponto de vista de que e de quais soluções o direito dá para resolver determinado caso concreto. O que eu estou querendo dizer com isso? O jurisdicionado, quando ele vem até o Estado juiz, ele não está preocupado em saber qual é o ponto de vista que o juiz tem sobre aquela matéria na sua individualidade. Por que o juiz decide assim ou assado? O juiz, ele não pode decidir apenas com base no seu conceito subjetivo do que é direito e do que é a moral. Principalmente, ele não pode deixar que a decisão dele, obviamente que isso é difícil de ser feito, mas o juiz deve se policiar suficientemente para que a moral, a noção moral individual dele, não sobressaia na hora do momento da decisão. Por exemplo, se um determinado, vamos pegar um aspecto aqui fora do direito do trabalho. Quando uma pessoa vem a juízo e pede autorização judicial, por exemplo, para praticar um aborto, por um motivo qualquer, o jurisdicionado não está preocupado em saber qual é a posição individual do juiz, moral e religiosa, que ele tem sobre a questão do aborto. Ele está interessado em qual resposta jurisdicional que o Estado, que o direito oferta para aquele caso. Se nós pudéssemos colocar esse assunto em termos filosóficos e esquemáticos, nós não podemos aprofundar isso aqui agora e talvez eu nem tivesse condições para tanto também, mas nós podemos dizer que o desenvolvimento do pensamento ocidental, ele se dá em 3 momentos, da filosofia e, consequentemente, da filosofia do direito. Ele se dá em 3 momentos distintos, que é o momento daquilo que nós chamamos da coisa, do objeto, o momento do sujeito e o momento da relação entre sujeitos, ou seja, o momento da intersubjetividade. A filosofia antiga e medieval, a teoria do conhecimento antiga e medieval, ela partia do pressuposto que as coisas, os objetos, e no nosso caso, os institutos jurídicos, ontologicamente possuíam um significado que era autoexplicativo. Portanto, o papel do intérprete, e no nosso caso do juiz-intérprete, é de meramente deitar o olhar sobre a coisa e a descrevê-la, porque ela possui uma essência que seria autoexplicativa. Portanto, eu olharia para esse banco e descreveria esse banco. A teoria do conhecimento, ela dá um salto que nós podemos chamar de momento do sujeito e não mais momento do objeto, que foi preconizado, por exemplo, por René Descartes. Quando, a gente sempre usa muito aquela expressão, a gente sempre fala, penso, logo existo. Na verdade, essa é uma frase de René Descartes. E o que ele estava querendo dizer com o penso, logo existo? É que as coisas, elas não são apenas ontologicamente classificáveis. Elas não são apenas um objeto. As coisas devem ser compreendidas a partir do olhar que o sujeito cognoscente lança sobre ela. Então,
esse banco não é apenas um banco. Ele também tem um significado do que ele significa para mim enquanto sujeito. Por isso, penso, logo existo. É um momento do conhecimento que nós chamamos de momento do sujeito. Agora, convenhamos, o momento do sujeito, ele também é autoritário e ele precisou de ser suplantado. Porque o banco, para mim, individualmente, pode ter um significado. Mas quando intersubjetivamente nós todos lançamos um olhar para ele, ele pode tomar um sentido diverso daquele que eu tenho sobre ele. E o banco, coletivamente falando, pode ter um outro significado. E assim são os institutos do direito. Os institutos do direito, eles não são autoexplicativos. Eles têm que ser necessariamente interpretados. E, portanto, se eles têm que ser necessariamente interpretados, num primeiro momento eles assumem um significado que é extraído pelo intérprete no ato de interpretar. Mas a visão do intérprete não basta em si mesma. É necessário o quê? Que o Instituto de Direito, o Instituto Jurídico, seja significado pelo diálogo e pela linguagem. O que eu quero dizer? O direito é um fenômeno essencialmente linguístico. O direito é, sobretudo, linguagem. E a linguagem não existe sem o discurso do outro. Eu tenho que levar o discurso do outro em consideração para eu saber o que determinado instituto jurídico significa para a tradição do direito. Portanto, ao decidir, eu não posso meramente levar em conta a minha compreensão sobre aquele instituto, mas eu tenho que necessariamente levar em conta a concepção que toda a comunidade jurídica construiu para determinado fenômeno jurídico. Então eu não posso ser tão livre a ponto de afastar a concepção que a comunidade jurídica criou para determinado fenômeno jurídico e julgar livremente com base na minha visão pessoal sobre o significado daquilo. O juiz que trabalha dessa maneira é um juiz autoritário. E sendo um juiz autoritário, ele não está atendendo ao modelo de Estado que nós temos delineado constitucionalmente, que é um Estado democrático de direito, conforme nos apregou ali o artigo 1º da Constituição. E isso tem muita ligação com a nova forma de decidir que nós temos a partir do novo Código de Processo Civil, né? Até no modelo de 73, a jurisdição, até hoje, né, na verdade, hoje inclusive, a decisão é quase que uma loteria. O jurisdicionado, quando ele pratica determinado ato, ele não tem uma noção muito clara de quais serão as repercussões do seu ato para a sua vida pessoal. E convenhamos, o direito existe para dar segurança jurídica. Eu tenho que minimamente conhecer de antemão quais são as consequências dos meus atos. E, para isso, é necessário que eu saiba que as decisões dos tribunais respeitarão os precedentes que são formados nos tribunais superiores. Porque, veja bem, aquilo que eu estava falando, o juiz hoje ele não é mais a mera boca da lei. De fato, não. O juiz tem função normatizadora, né? Esse momento aqui nós podemos até ver bem a diferença entre aquilo que nós chamamos de lei e norma. Porque nós costumamos, assim, dizer que a gente usa muito a expressão lei e norma como se elas fossem sinônimas. E, na verdade, elas não são sinônimas. O que é lei? A lei é texto. E o que é norma? É o texto interpretado. Portanto, quando nós lemos o texto legal, ele é o quê? O objeto da nossa interpretação. E o que é a norma? É o resultado da nossa interpretação. Norma é o resultado da nossa interpretação. E isso é cada vez mais presente na nossa vida. Primeiro porque hoje, na sociedade caótica e complexa que nós vivemos, o legislador não pode dar respostas de antemão para toda e qualquer crise da vida. E por isso, cada vez mais, ele se abre mão de conceitos jurídicos que são indeterminados, de cláusulas abertas. E essas cláusulas abertas, elas só assumirão significação a partir daquilo que é produto do debate do debate travado na comunidade do direito. Veja bem, não estou querendo aqui dizer também que nós
juízes, nós servidores, nós do Poder Judiciário, somos nós exclusivamente que normatizamos. Não, quem normatiza é toda a comunidade jurídica, por via do debate doutrinário, acadêmico, jurisprudencial, que é travado dia após dia. Mas nós não podemos perder de vista que quem dá a última palavra sobre a significação normativa somos nós, membros do Poder Judiciário. Então, quer dizer, o juiz do Estado Democrático de Direito, o Estado juiz no Estado Democrático de Direito, ele é um juiz muito mais empoderado que o juiz do Estado Liberal. Porque o juiz do Estado Liberal era reduzido à mera boca da lei. Ele tinha uma função meramente descritiva. Ele descrevia a lei, cotejava com os fatos e extraía uma conclusão quase como se ele estivesse fazendo uma operação matemática. Nós tínhamos aí o momento, portanto, do objeto. O instituto jurídico tinha significação por si só. Com o Estado Democrático de Direito, nós percebemos com muita clareza que as cláusulas são abertas, que os conceitos são indeterminados e que os direitos fundamentais possuem força normativa, por mais abstrato que eles sejam. E eles têm que ser densificados por via das nossas decisões. E não é raro que esses direitos fundamentais, todos dotados de força normativa, entrem em rota de colisão. Portanto, quando nós damos uma solução para estabelecer um critério de resolução de antinomia de direitos legais, a bem da verdade, nós estamos normatizando. E nós temos que ter responsabilidade para com esses poderes que nos foram atribuídos. Convenhamos, né? Sempre que nós assumimos maiores responsabilidades, nós temos que dar uma contrapartida. E qual que é a contrapartida que o novo Código hoje exige do Estado juiz? Que sejam respeitados os precedentes. Porque, convenhamos, somente com o respeito aos precedentes é que nós teremos, dentro da concepção de um Estado democrático de direito, onde é atribuída força normativa para o juiz, poder normativo para o juiz, só com o respeito aos precedentes que nós teremos um ambiente de mínima segurança jurídica para que o indivíduo saiba de antemão quais são as consequências dos seus atos. E o direito efetivamente possa dar segurança às pessoas. Então, se nós temos hoje maiores poderes, nós temos maiores responsabilidades. E o que a supressão do livremente está querendo dizer é justamente isso. Não é uma questão tanto ligada à prova, é uma questão ligada à atividade decisória. O juiz não pode dar simplesmente uma decisão porque ele se acha poderoso e individualmente ele acha que aquilo deve ser resolvido de um determinado modo. Ainda que os tribunais superiores nos digam que a solução é outra para aquele caso concreto. E somente isso é que pode nos assegurar um mínimo de segurança jurídica para que a vida em sociedade seja minimamente equilibrada. Perfeito? Então, me parece que o significado da expressão livremente tem esse viés, que não vai influenciar tanto na forma como nós analisamos a prova, que, na verdade, tem muito mais uma força simbólica de nos cobrar, dentro daquilo que nós chamamos de teoria da decisão, o respeito aos precedentes normativos dos tribunais.